Eu sei, pai, tudo na sua época era melhor, esse pessoal de hoje é tudo Nutella, eu tô ligado. Mas assim, tem como agora você me emprestar o Vectra pra poder dar um rolê com os moleque? Aí, o bagulho é louco mesmo, hein? Vários tibianos. Assim que é. MC Tibiano, falando de realidade. Imagine o seguinte cenário, o ano é 1993. Você pertencia à classe média alta dos anos 90, morava numa região privilegiada de São Paulo. Você teve a oportunidade de prestar uma universidade pública naquele momento. O mundo mudava rápido e você sabia muito bem disso. Você cansou de ver seus pais discutindo na mesa do jantar, aquela mesa feita de carvalho. Ao fundo, os azulejos estampados, acompanhando o som de gritos da sua mãe. Era quase uma assombração que te atormentava. A culpada? Claro que era Zélia Cardoso. Essa história acompanhava você em seus sonhos todos os dias. E agora, qual era o objetivo? Seguir os passos de seus pais? Ser um médico? Mas era claro como o pôr do sol no Parque Ibirapuera que esses tempos estavam mudando. O seu presidente não pousava mais em capas de revistas sendo um playboy montado num jet ski. Agora ele era um playboy de meia-idade numa crise existencial, mas com uma pequena diferença. Além dele ser liberal, ele tinha um implante capilar. É claro que os tempos lutavam para não mudar, assim como o presidente se recusava a aceitar o fim do Fusca. Certas coisas se repetiam para te lembrar de como era a vida antes de você chegar na fase adulta. Antes, o escândalo era o irmão do Collor acusando o ex-presidente de ter sido na juventude um usuário contumaz de drogas. E agora, nos carnavais do Rio de Janeiro, tinha um presidente ao lado de uma modelo sem calcinha, 20 anos mais jovem. A vida mudava, mas no fundo ela não mudava. Apesar de tudo isso, você não podia mais ficar parado. Sim, era a hora de você tomar um rumo. Você tinha saído do cursinho da Poli e estava tomando um pingado no bar do seu Luiz. Você via na TV Manchete uma propaganda que dizia: "Você foi o ponto de partida para um novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet. Uma nova categoria. O Vectra é você." Era mais do que uma propaganda. Era uma guerra. A partir daquele momento, uma página passava a ser virada. O que foi o Chevette, o Monza e o Opala passaram a perder valor. Ali, você sentia que estava amadurecendo. Certas coisas que antes faziam sentido, de repente perderam todo ele. Certas coisas que não faziam sentido, passaram a ser seu objetivo. Injeção eletrônica Bosch vinda como padrão de fábrica? Sim, isso não era um sonho, era o progresso. Ar e direção em todos os modelos? Nem pensar. Mas na versão CD, era simplesmente a mais completa e, coincidentemente, na cor vermelha fazia todo sentido para você. Chevrolet Vectra 2.0 CD, 1996. Num estalar de dedos, todas as suas prioridades mudaram. Você era um filhote do movimento dos caras pintadas. Era nascido de uma família que, acima de tudo, prezava por sossego, estabilidade, uma família de médicos com tradição e com costume de jogar seguro, desde que isso não envolvesse escândalos de exploração do trabalho, práticas antiéticas e quartinho de empregada. Quem você conhecia para te dar referência do que era correto? O seu pai e o Chevrolet Monza. O Monza era o carro que já tinha feito parte do seu imaginário por muito tempo. Afinal, a sua família toda tinha o hábito de viajar de Monza carregado até o teto com malas, isopores, bicicletas no bagageiro e brinquedos espalhados para descer até o Termas dos Laranjais em São Paulo, ou até mesmo dar um pulo em Cabo Frio, conhecido como a Praia do Juiz Forano. Você já parou para pensar que quem nasceu em 1990 tem hoje, em 2024, 34 anos? Sim, estamos ficando velho. Valores que antes pareciam ser algo impossível de se viver sem, agora simplesmente não fazem mais parte da sua vida. E por mais incrível que pareça, você está ansioso para o que vai vir por aí. O Vectra é mais ou menos isso. Um carro que sofreu constantemente com o tempo, mas ao mesmo tempo se tirou proveito dele. Alguns podem dizer que o Vectra era um Monza de trouxa, como falavam antigamente do Del Rey. Sabia não? Quem era da imprensa falava que o Del Rey era um Corcel de trouxa, porque ambos eram literalmente o mesmo carro, só que com algumas mudanças mecânicas e de acabamento, mas o Del Rey custava, sei lá, umas 3 vezes mais. No caso do Vectra, eu discordo, mesmo sabendo que o Monza Classic 2.0 MPI era um carro que custava em torno de 14, 15 mil reais, enquanto um Vectra CD na sua mesma configuração do vídeo custava em torno de 34 mil dólares. Sim, eles tinham uma similaridade. Eram todos completos, eram família 2GM, mas o Vectra, sem sombra de dúvidas, era um carro muito mais especial. O Vectra A vem de um tempo que se falava no plano real, onde a estabilização econômica trouxe um otimismo ao mercado e facilitou a compra de bens duráveis como um automóvel, incluindo modelos importados ou sofisticados como o próprio Vectra A. Eram tempos de Eurodance. Bandas como Bon Jovi tocavam em novelas como 4x4
ou a próxima vítima. Mas simultaneamente, em meio a tantas cores, haviam bandas como Mamonas Assassinas e Corona, que, relaxa, não era nem o vírus, nem cerveja. Com o nosso real forte em comparação ao dólar, o desejo por carros importados ou carros de luxo explodiu, consolidando o Vectra como um símbolo de sucesso. Afinal, esse carro era literalmente um carro europeu, e isso trazia ao Brasil, um país que tradicionalmente era apaixonado em carros europeus, uma nova gama. Quando eu digo apaixonados, eu digo no sentido de uma síndrome de Estocolmo mesmo. Nós não tínhamos escolha. Nosso modelo urbano era muito parecido com o modelo urbano europeu, sendo mais específico, o infeliz modelo português de casas muradas. Uma urbanização desenfreada e sem haver nenhum tipo de organização. Chevrolet Vectra 2.0 CD 1996. Os manos foram lá, roubaram nosso ouro, deram pra Inglaterra a troco de porra nenhuma. O Chevrolet Vectra A chegou no Brasil em meio a esse caos apenas em 1993, um pouco após a abertura das importações. Esse modelo foi introduzido como substituto das versões topo de linha do Chevrolet Monza, porém na Europa o Vectra A já tinha sido lançado no final dos anos 80, feito também para substituir o Opel Ascona, que é o Monza. Curiosamente, enquanto o Monza permaneceu em produção no Brasil até 1996, na Alemanha ele se despediu em 88. O Vectra A veio para substituir o Monza, mas acabou sendo um complemento. Quem realmente matou ele foi o Vectra B. Mesmo sendo derivado do Monza, o Vectra A era um carro bastante inovador para a época. Sejamos sinceros, se eu te perguntar sobre um carro dos anos 90, 2.0, completo, que serve de câmera car até carro do tráfico de cigarro no Paraguai, provavelmente você vai pensar no Monza, né? Só que esse carro aqui tem tudo o que você mais gosta no Monza, mas com acabamento de uma BMW i30. Até porque esse cara, diferente do Monza, era feito na Alemanha e na Bélgica, igual ao nosso querido Chevette alemão. E sabe algo interessante? Por muito tempo, esse carro não estava valendo mais nada. Talvez um carro que vale ainda menos seja um daí eu espero, mas isso é vídeo para outro dia. Mesmo tendo 30 anos, esse carro é mais do que capaz, assim como o Astra belga, de ser um carro para o dia a dia atual. Não se assuste se você ouvir falar que tem muito dono de Opala por aí, que levanta de manhã, desce para a garagem, liga seu Opala 250S, dá umas aceleradas, desliga, entra no Vectra CD ou GSI e vai trabalhar ou viajar em seguida. Esses carros são sim especiais, e sabe por quê? Por conta da sua tecnologia e simplicidade. Você tem peças em autorizadas GM à sua disposição. Você tem um motor simples que o mesmo cara que mexe num Celta, mexe num Vectra também. E claro, tendo um carro de luxo dos anos 90, vai andar bem e vai ser bem prático. Ele até pode ser esteticamente antiquado, mas consegue ser utilizado num dia a dia com tranquilidade, como esse aqui é usado por sinal. E o mais engraçado que esse carro pareça, ele anda bem, mano. Ele pode sim dar uns 200 km por hora, fazendo seu 0 a 100 em torno de uns 11 segundos, com uma relativa segurança. É um carro que tem um baita setup de suspensão, é um carro que dificilmente você vai conseguir perder o controle dele nas estradas, tem bons freios e além de tudo isso, ele era calibrado por engenheiros da Alemanha, que não são engenheiros da Volks, graças a Deus. Chevrolet Vectra 2.0 CD 1996. Enquanto estão se perguntando se tem carburador ou não no Santana, esse carro aqui já voltou com o bolo. Pra gente poder entender o que foi o Vectra aqui, eu vou ter que te contar o que foi o Vectra lá na Europa. A primeira geração do Vectra, apelidada de Vectra A, chega em 1988 na Europa como um sedã. Pouco tempo depois vem a versão Notchback, que é um sedã de 4 portas. O que acontece? O porta-malas, em vez de ser um porta-malas, é basicamente como se fosse um hatch, ela abre tudo. É um troço meio estranho e ele parece um pouco um sapo cururu. Só que essa versão definitivamente substitui o Opel Ascona. E mais pra frente, o coupé da plataforma, chamado de Calibra. Sim, aquele Calibra. Ele foi lançado no final de 89. Ambos os carros foram desenhados por Wayne Cherry, que era o chefe de desenho da Opel na época. O nome Vectra foi cunhado por Manfred Gotha, sim, o cara que foi responsável pela criação do Twingo. A Vauxhall Motors, a subsidiária britânica da GM, que partilhava a maioria de seus modelos com a Opel, não utilizou o nome do modelo Vectra, optando em chamar ele de Cavalier, que era o nome que eles usavam no Monza. Somente com a introdução do Vectra B no Reino Unido, em outubro de 95, é que o nome Cavalier foi retirado em favor do nome Vectra. Por isso que você via na seção de carros ingleses da Vauxhall o Vectra B sendo chamado apenas de Vectra, e o Vectra A sendo chamado de Cavalier. O Vectra, tanto para o alemão quanto para o inglês, era um carro que servia de ir para o ponto A até o ponto B com um certo conforto e economia. Na realidade, não tivemos nenhum Opel verdadeiramente Opel aqui no Brasil. Quando eu falo isso, eu digo de um Opel ou Vauxhall com uma mecânica diesel minúscula, com uma cor esdrúxula, normalmente numa versão absurdamente feia. O europeu achava normal ter um Vectra 1.4 carburado automático, ou até mesmo um Vectra 1.7 turbo diesel e notchback que parecia um ETzinho do Toy Story. Esse carro só não teve na Europa na versão 1.0 Flex Power porque o europeu não teve essa ideia. Eu falo com tranquilidade. No geral, tivemos as versões mais legais desse carro por aqui, exceto a 4x4 turbo que espancava os lancerevos nos anos 90. Mas isso novamente é história para outro dia.
A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente sempre recebe as piores versões. Eu já falei disso no vídeo do DS3, mas eu vou repetir aqui. Você acha mesmo que alguém sairia de casa em 1994 para comprar um sedã médio com motor 1.6 monoponto? O Tempra era o quê? 2.0. O Santana era o quê? 1.8 ou 2.0. Os hatches até tinham um certo passe, mas o sedã tinha que ter motorzão. Eu sei que a gente não teve as versões V6, 4x4 ou as versões turbo, mas para que essas versões existissem, precisavam existir as 1.4 e 1.6. E aqui a gente teve que pular elas, mas olha, tivemos a GSI com C20XE, então não posso reclamar muito. Chevrolet Vectra 2.0 CD 96. Temos os melhores? Não. Mas definitivamente não temos os piores. Se você está se perguntando se esse é o mesmo Vectra do vídeo do Belotti, sim, é exatamente o mesmo. Então podem apostar que esse carro tem uma história interessante. Então o Dr. Murilo vai contar pra gente. Vamos lá, como é que é a história, desse carro? Em novembro de 2023, um amigo meu chegou e falou pra mim, olha, tô com um amigo meu vendendo um Vectra aqui, você não quer ver? E eu tinha um Astra, perua, né? Astra SW, Astra Caravan, cada lugar tem um nome. E eu simplesmente cheguei e falei, não tem muito interesse não, mas por que você tá me oferecendo esse carro? Ele falou assim, não, é porque o dono vai viajar, vai mudar pra Portugal, e ele tá vendendo. E você gosta de carro antigo, tem esses carros, né, da Chevrolet anos 90, por que você não vem ver? Eu comprei um Astra dele, também, esse amigo meu, nessa época tinha 4 Astras, 95, digno de museu. Aí ele falou assim, que foi ver o carro é bom, que tal, que valia a pena. Eu falei, então vamos, né? Aí beleza, cheguei lá, era um carro muito bom, estava ensacado dentro de uma cobertura. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou, foi lá, enfim, e mostrou, contou a história. Disse que tinha sido do pai dele, que o pai dele tinha muito amor, né? E que tinha sido feito o inventário. E depois de feito o inventário, fazia 10 anos que ele estava lá parado. E que ele precisava viajar tal, que ele fazia uma condição legal, acertamos o preço, tudo, recibo pra lá, chave pra cá. Aí eu voltei no outro dia buscar, né? Fui lá buscar. Quando eu fui lá buscar, o rapaz chegou e falou assim, olha, vê se serve pra você, eu tô com algumas peças aqui. E assim, ele tinha peça pra caramba. Aí fui lá e comprei, né? Peguei esse carro e tal, comprei. E por que eu comprei ele? Porque era mais barato. Ele, que já tava muito melhor que o Astra que eu tinha, do que fazer funilaria, pintura e terminar o meu Astra como eu queria. Então, mais ou menos foi isso. E desde então, assim, faz um ano que eu tenho ele. Esse um ano aí teve várias histórias, teve várias, enfim, situações legais aí. Eu andei com ele em um ano. Foi 35 mil. Eu acho que não andou a vida inteira dele, nos últimos 10 anos, isso. E eu andei em um ano. E o carro é excelente, é mais macio que um Corolla novo. Não é beberrão. Se tiver alinhado, pneu em ordem, gasolina boa, chega até a fazer uns 13, 14 na estrada. Na cidade faz uns 8, 9, né? Só uma cidade mais plana, um trânsito bom, chega até a fazer 11. Eu já consegui fazer. E é um carro completo, só não tem airbag. Mas tem ABS, tem computador de bordo, som 2.0, disco nas 4. É um carro que, no México, né? Lá em Guadalajara, eu já consegui chegar aí a 200, 210 com ele sem nenhum sofrimento, não dá problema nenhum, não ferve, não. Só tô apanhando um pouco com suspensão, porque ele ficou 10 anos parado, mas ninguém deu manutenção. E as peças hoje em dia são um pouquinho ruins. Então, até acertar algumas buchinhas, algumas coisas, principalmente coxinha, eu tenho trocado bastante. Mas do mais, é um carro muito bom. Não tenho, assim, grandes coisas para falar dele. Que, além disso, que histórias que eu tive assim com ele, legais, eu quis trazer umas pecinhas dele europeias. Então eu comprei uns hubcaps, né, no centro ali da roda Opel. Eu já fiz tudo que você pode pensar de manutenção nesse carro. Quando eu peguei, a embreagem era original ainda, a amortecedor era original. Fui fazendo, né, o que tem que fazer. E eu acho que, assim, quem comprava esse carro zero é o mesmo cara que comprava um Corolla hoje, sabe? É um cara, assim, bem sucedido, padrão, que queria algo simples, objetivo, que entregasse. E ele entrega. Então, mas deu uma manutenção muito próxima do Monza. As peças são muito baratas, principalmente pneu, pastilha de freio, óleo. É isso, curti muito. Fiz vídeo, esse carro já participou do Garagem do Belotti, já vai participar aqui agora, né? Então, é um carro famoso, tem manual, chave reserva. Eu tenho selos que estavam à venda em 1995, quando o carro estava, né, sendo comprado. Eu tenho aqui, enfim. Basicamente é essa a história dele. Chevrolet Vectra 2.0 CD 1996. A melhor coisa que você pode fazer com um carro antigo é botar ele para rodar. Vocês repararam como os carros dos anos 90 têm subido de preço assustadoramente nos últimos anos? Principalmente depois de 2020? Vou dar ideia.
Esses carros estão batendo a famosa marca de 30 anos, ou seja, placa preta. O que significa que agora eles entram para o hall de carros que são medidos com a trena, que medem o pau alheio. Esses carros começaram a pegar valor por terem se tornado raros em bom estado, como esse aqui do vídeo. Sim, esse é aquele mesmo que foi anunciado na página por 40 mil reais. Esses Vectras hoje em dia você encontra em dois modos, ou completamente surrados, destruídos, carros de trabalho ou de pessoas relaxadas, ou o completo oposto, carros de colecionador, capa de revista. Isso é tudo que os antigos mobilistas querem. Eles não podem falar que perderam dinheiro em seus carros, pois tudo é um investimento. Então, se eles compraram barato, pode ter certeza que eles vão vender caro. Se vender. Às vezes eles anunciam suas raridades bem caras para poder forçar uma inflação no mercado de usados. Se um coloca um valor alto, mesmo que não venda, ele faz parecer que esses carros valem mais do que eles realmente valem. Todo mundo ficou zoando quando anunciaram um Gol GTI por mais de 100 mil reais. E hoje, meio que isso virou a norma desses carros. Tudo hoje é colecionável. Cartinhas de Pokémon, bonecos feios que ninguém tira da caixa, Hot Wheels, tecnologia antiquada como Walkman ou iPods e, consequentemente, carros. Carros são perfeitos para os colecionadores. Um carro que não é mais produzido, a cada dia que passa se torna mais raro. Seja porque os outros quebraram, foram abandonados, bateram, viraram sucata. Então a longo prazo faz sentido você comprar um carro desse, entocar ele em um galpão em Andrelândia, aqui em Minas Gerais, esperar e valorizar para alguns malucos que queiram sentir a nostalgia de quando eram jovens e não poderiam ter esses carros, mas hoje eles podem e não importa o preço. Quando esses carros não vendem, viram moedas de troca, trocam um carro antigo por outro e seguem o ciclo. A nostalgia, como nunca, vendeu tanto. Depois de 2020, temos medo de morrer e não ter vivido aquilo que sonhávamos quando eram jovens. Então estamos dando tudo para viver aquilo que a gente queria ou poder reviver esses momentos também. As pessoas perceberam isso e estão capitalizando em cima. Tudo parece que ficou pior de uns anos pra cá. Não temos mais nada. Tudo é assinado. Estamos a um clique de perder tudo o que a gente gostava. Então o Vectra 96 é um porto seguro daquilo que fomos, daquilo que vivemos e que queremos viver. Entendo porque ele sumiu ao longo dos anos, mas sinto que ele ainda tem seu espaço. Provavelmente você já viveu algo dentro de um desses. Eu sei que você quer reviver isso também. Mas lembre-se, talvez as memórias não precisam ser revividas, porque talvez elas podem perder a sua magia. Chevrolet Vectra 2.0 CD 96. Eu sei que é para odiar o jogo, não o jogador, mas eu só queria poder comprar um Twingo 1.0 baratinho sem ter que vender meu rim. E para zerar ele, você vem aqui, aperta esse outro maior aqui, ele zera. Zero fio. Aí só zera o carro ligado. Isso. A gente acredita, a gente acredita. Não, mas é, ó, tá vendo? É que senão não zera. Aí zerou. E para ajustar a hora, esses dois buracos aqui, você acredita? Sério? Você tá vendo? Entre um botão e outro, tem dois buraquinhos aqui, ó. Aham. Isso aqui que ajusta a hora. Você tem que pegar uma caneta e ajusta a hora. Nossa, parece painel de Ford. Parece. Agora que eu não sei que tanto a pessoa tinha que andar com uma caneta. Que ele presume que você com certeza tem uma caneta, né, pô?